Parte 18. O apogeu do dragão. O grande salão do Tronos de Ferro estava irreconhecível. As sombrias tapeçarias dos Baratheon e os ornamentos dourados dos Lannister haviam sido substituídos por enormes estandartes. O dragão de 3 cabeças em campo negro e vermelho, lado a lado com o sol dourado dos Dothraki sobre grama marrom. Tochas tremeluziam, lançando sombras dançantes sobre uma assembleia que era a própria encarnação do novo mundo de Rhaego. Era a grande comemoração da conquista. O fim de uma era, o início de um império forjado em fogo. Todos estavam lá. À frente, sentado no Tronos de Ferro como uma estátua viva de poder absoluto, estava Khal Rhagat, Rhaego Targaryen. A coroa de ferro de Aegon, o Conquistador, repousava sobre seus cabelos prateados. Seus olhos violeta, frios e impenetráveis, percorriam o salão como a lâmina de um araque. Em seu rosto bronzeado e marcado por cicatrizes, não havia um sorriso de júbilo, apenas a serena e terrível placidez de um predador no topo da cadeia alimentar. Aos pés do trono, acorrentada por uma coleira de ferro cravejada de pontas e presa por uma corrente grossa a um dos braços afiados do trono, estava Cersei Lannister. Vestida em trapos sujos que outrora foram finos veludos, ela estava de joelhos, sua cabeça outrora altiva agora baixa. Ao seu lado, como um insulto final, um pequeno cão de pelo encaracolado, também acorrentado, tremia silenciosamente. Ela não era mais uma rainha, nem mesmo uma cativa de valor. Era um troféu doméstico, um lembrete mudo do destino dos que se opunham ao dragão. À direita do trono, em uma fileira de assentos elevados, mas ainda abaixo do rei, estavam as Khalereses, as princesas conquistadas de um império despedaçado. Elia Sand, de Dorne, com seus olhos negros cheios de um ódio que ardia em brasas. Margaery Tyrell, da Campina, sua beleza de rosa murcha, os olhos outrora vivos agora vazios e distantes. Sansa Stark, do norte, pálida como o inverno, uma dignidade quebrada envolta em silêncio. Yara Greyjoy, das Ilhas de Ferro, seus punhos cerrados em seu colo, a rebeldia do mar contida apenas por força bruta. E as outras, as primeiras: Zoren, Lena, Serala, Mesara, Kalana, Lysara, Bella. 8 mães de seus herdeiros. À esquerda, em pé e formando um semicírculo ameaçador, estavam os Khos, os antigos cais e capitães do grande Calazar. Seus rostos eram mapas de cicatrizes, seus dedos calejados repousavam sobre os punhos de Arrax. Eles eram os tentáculos de sua vontade, os executores de seu terror. E atrás deles, em um mar de sedas caras e expressões tensas, estavam os lordes subjugados de Westeros. Tyrell sem jardins, Martell sem sol, Arryns do Vale, que haviam se ajoelhado após ver o destino do norte, Tules das terras fluviais e até alguns Stark humilhados. Eles bebiam o vinho amargo da vitória de Rhaego, seus sorrisos eram caretas de medo. Em um lugar de honra especial, mas com o rosto talhado em mármore frio, estava Daenerys Targaryen. A mãe de dragões assistia ao triunfo do filho monstro. Ao seu redor, protegidos por um círculo de servas e guerreiros de confiança, estavam os filhos de Rhaego, os príncipes e princesas que carregavam o futuro da nova dinastia. Drogo, Maegor, Aegon, Aenar, Viserra, Jaehaerys, Aegon e a pequena Daenerys. Eram crianças, alguns ainda bebês, inocentes das pilhas de cadáveres sobre as quais seus berços foram construídos. O salão estava imerso na algazarra Dothraki, cantos guturais, o som de tambores, o tilintar de copos de hidromel. Mas quando Rhaego se levantou lentamente, um silêncio mortal caiu. Até o cão de Cersei parou de tremer. Ele não levantou sua taça. Apenas estendeu as mãos, abarcando a sala, o reino, o mundo. Olhem ao redor, sua voz, calma mas carregando o peso de um trovão distante, encheu cada canto. Olhem para o que foi construído. Não com palavras brandas ou juramentos quebradiços. Foi construído com fogo. Com aço. Com vontade. Seu olhar passou sobre os lordes. Alguns de vocês chamam isso de conquista. Outros, de profanação. Eu chamo de verdade. A verdade que sempre esteve lá, sob a mentira de seus castelos e títulos. O mais forte governa. E eu sou o mais forte. Ele se virou para seus Khos, e seu rosto mostrou um vislumbre do cal que eles seguiam.
meus irmãos de grama. Vocês cavalgaram ao fim do mundo e voltaram. O mar de grama agora é o mundo inteiro. E cada campo é sua pastagem. O rugido ensurdecedor brotou dos Dothraki, golpeando os ouvidos dos Westerosi. Então, seus olhos pousaram em suas Khalereses, as princesas cativas. E estas são as flores de cada jardim que colhemos. A prova de que até a mais bela e orgulhosa das coisas se curva perante a tempestade. Finalmente, ele olhou para sua mãe, e por uma fração de segundo, algo complexo passou em seus olhos. Desafio, triunfo, talvez um eco de saudade. O dragão voltou para seu ninho. E nunca mais partirá. Ele se sentou. O ato, simples, foi como o selar de um destino. A comemoração explodiu novamente, mais feroz do que antes. Mas no centro daquele furacão de som e poder, Rhaego permanecia quieto. Ele olhou para Cersei acorrentada, para os lordes que o odiavam, para as mulheres que o temiam, para os filhos que eram seu legado, e para os dragões cujos rugidos ele podia sentir em seus ossos, mesmo à distância. Ele havia alcançado tudo. Ele era Khal Rhaegar/Rhaego Targaryen. Títulos. Primeiro de seu nome, Rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens e dos Dothrakis, Senhor dos Sete Reinos, Protetor do Reino, o Garanhão que monta o mundo, o Khal dos Caos, Khal do grande mar de grama, o Deus da guerra, o guerreiro que nunca perdeu, Guerreiro Dragão, Senhor de Vaes Dothrak, comandante do grande Calazar, mas sentado no trono feito de 1000 espadas de seus inimigos, cercado por uma corte forjada em medo e pilhagem, o gosto da vitória era de cinzas. O mundo estava conquistado. E agora, no silêncio que habitava o centro de sua própria tempestade, ele enfrentava a pergunta que nenhum Arrak podia responder, nenhum dragão podia queimar. O que se faz quando não há mais nada a conquistar, exceto o vazio que se expande dentro de si mesmo? O apogeu do dragão era também seu cume. E do cume, só há um caminho a seguir.